Hoje o canal Meu Jardim de Cada Dia vem realizar mais uma super entrevista com a dona Geni, que completou o ano passado 100 anos e em 2023 vai completar 101 anos. Tudo bem, dona Geni? Graças a Deus. Fala o nome da senhora pra gente todo. O nome completo da senhora. Nome, Geni Lara de Almeida. E a senhora foi casada? A senhora foi casada? Casada há 61 anos só. Tem filhos? 7. 7? E netos? Neto? Isso. Neto eu tenho 20. Nossa, mãe. Bisneto tem? Bisneto 31. Meu Deus. E uma tataraneto. Tataraneto já? Já. E como que foi o tempo de infância da senhora? Meu tempo de criança? Isso. Foi um tempo bom. Fui criada com meus avós, eu era muito embalada, fazia muito gosto. Então eu tinha um boneco, tenho um boneco, que minha avó tinha o prazer de fazer festa de batizado. Cada boneco que eu ganhava era uma festa de batizado. E tinha padrinhos, bonecos, né? E as brincadeiras? Como é que eram as brincadeiras? A brincadeira? A brincadeira, fala um verso, velho. Depois a senhora fala. Pode explicar. A brincadeira era minha tia Sinhá, que era muito religiosa, era o padre. A vovó fazia festa. De que a senhora brincava? Eu pulava a corda, eu jogava a bola, eu pulava a maré, eu brincava de boca de forno, de pique e de peteca. E quando eu estava cansada, eu pegava a minha boneca. E as comidas? Como é que era a comida no tempo de criança? As comidas? As comidas daquela época? As comidas naquela época era comida natural. Né? Não é comida? Isso. É comida. Que eu era muito embalada, eu não comia feijão, não. A minha avó tinha tutu, eu comia. Então eu saía da escola, a minha comida era na panelhinha de pedra, arroz, tutu, carne, couve. Bom demais. Isso era a minha comida cotidiana. Naquela época, fazia porco, carne de porco, né? Na banha? Deixava guardado na banha? Na banha. E os pais da senhora? Como que eram os pais da senhora? Meus pais? Isso. Meus avós, que eram meus pais, que eu fui criada com eles, né? Porque minha mãe separou, eu tinha 2 anos. Então ela foi para a companhia do pai dela lá na Pavuna, que eu nasci na Pavuna. Aí ele foi lá, os pais dela moravam na Pavuna, ela foi morar com ele. A mãe era Maria José Lara, foi a primeira diretora aí da escola, aqui no grupo escola. E o pai da senhora, como que ele era? Meu pai era filho de farmacêutico Teófilo de Andrade, que morava aqui, ele era farmacêutico. Era da Mastura Alves de Andrade, tinha o apelido de Zizi. E como que foi a adolescência da senhora? Na adolescência, como que era? Fui estudar em São João del Rei. Estudei, fui interna. Aí a Nilda, quando foi com 10 anos, eu que tomava conta dela no colégio. A Nilda da Nandinha do João Reis. Zé Fran. E como é que eram as roupas? As roupas daquele tempo? Vestia. Eu vestia assim mesmo. Era quase que menina, sabe? Mas era vestido. Era vestido. Vestido. A senhora tem irmãos? Irmãos, a senhora tem? Irmão? Isso. Já tive, né? Mas morreram bem. Meu pai doido para juntar e ela não queria. Mas aí o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio de Santos Cabral, em visita pastoral aqui na cidade, ele era muito amigo do meu avô, e naquele tempo o povo era um medo quando falava no inferno, o povo tremia. Hoje em dia o inferno é aqui na terra, né?
Aí temia de mim. Aí ele falou assim, ó, compadre fulano, eu vou te dar um conselho. E ele chamava o papai de compadre, ele era misto. O papai era meu avô. Meu avô nunca chamei ele de pai, não. Papai. Ó, compadre fulano, deixa a Sardinha juntar com o Zizi. Olha o inferno, né? O inferno hoje em dia aqui na Terra, né? Aí a mamãe era muito humilde, muito obediente. Virou assim, já que o senhor quer, eu aceito. E juntou. E aí ela foi de mudança para Entre Rios de Minas. E eu fiquei na companhia dele. Eu não quis ir com ela. E a senhora trabalhava de quê? Dei aula aí no grupo. Eu fui até segundo ano normal. A aluna, a Antônia de Fazim, era o Zé do Otávio, era o Damásio. E os irmãos da senhora que ele pode lembrar? É a senhora, depois que a dona Sandy, 10 anos depois, a mãe da senhora juntou e teve mais quantos filhos? Pois. Mais quantos? Osmar. Osmar nasceu 10 anos depois de mim. E quais os outros que ele deve lembrar? Uma professora, as professoras ele deve conhecer. Como é que é? As irmãs professoras. A Lucilara. A Zizinha. A Zizinha, Maria das Dores Andrade. Tudo irmã da senhora? A irmã. Tinha Maria Auxiliadora, mas essa até não deu aula aqui, não. A Berenice, mãe da Deise. Do Vander Campos. Aí naquele tempo, né, quando a senhora teve os filhos da senhora, foi parteira ou foi no hospital? Naquele tempo aqui não existia médico, mas graças a Deus, tudo foi parto normal, 7 filhos. E um aborto é que quase me levou. Quem era a parteira? Quem era a parteira? Comadre Maria Luzia de Freitas e a avó Bernarda. Não tinha médico aqui, não. E os remédios que usava? A senhora lembra dos remédios que usava? Remédio? Era chá? O que era? Para criança era acônito. Que a gente falava acônito. O que é isso? Hein? O que é isso, os remédios? É uns comprimidinhos pequenininhos. É de planta? Dava as crianças né, para não resfriar. Agora eu tomava muito fortificante, né? Mamãe não descuidava, não. Porque o tempo que ela ficou na Pavuna com meu pai, eu não descuidava também, não, dos remédios, igual a minha avó. Eu tomei muita tricalcina, recalcina, mesma comida. E qual que é, a senhora tem 100 anos, qual que é o segredo de viver muito? O segredo de viver muito é não morrer cedo, né? O que a senhora faz para ter essa pele bonita? O quê? O que a senhora faz para ter essa pele bonita? Passo creme, A senhora passa todos os dias? todo dia. Todo dia, né? E o que mais que a senhora faz? Hein? O que mais que a senhora gosta? Gosto de perfume, né? E de tomar, o que a senhora gosta? Cerveja. Bebe? Faz o versinho dos 100 anos. Faz o versinho dos 100 anos, o da graça. Eu cheguei aos 100, para mim é uma graça. O mais importante é que eu ainda bebo um golinho de cachaça. Muito bonito. Eu bebo. E o outro? É 2 assim, ó. Só 2. Só 2 dedos. Todo dia? É 2 dedos só. E a cervejinha? Quando que a senhora bebe cerveja? É? E a cerveja? A cerveja, o Carlos fala assim, mãe, hoje é segunda-feira. Eu falo assim, o estômago não sabe se é segunda, que dia que é. E o Sococosa, o que ele deixava? Ele gostava de ver a senhora beber? Quem é? Sococosa? O Cocosa, ele me dava um engradado todo mês e ele não gostava.
mas eu fazia a lista do que estava faltando em casa, ele olhava, mas eu não punha o engradado. Ele olhava e falava assim, aqui está faltando uma coisa. Eu falei, não, o que está precisando aqui dentro de casa é isso. Não, mas isso é cerveja. Vinha todo mês, lá no Maurinho, um engradado de cerveja. Se deixar, a senhora bebe de cerveja todo dia, né? Hein? O médico falou que a senhora pode tomar? Falou, hein? Ele falou? É doce cerveja que eu gosto. Fala o versinho do meu tempo. A senhora gosta de fazer poema? Hein? Conta pra ele o que a senhora gosta de fazer no dia a dia. Agora, nessa idade, o que a senhora gosta mais de fazer? Aqui o caça-palavra, que a Beth manda ampliar para mim, né? Levanta pra ele ver. É fácil? É fácil fazer o caça-palavra? É fácil. Eu costumo fazer até sem óculos. E restaurar a bolinha no plástico. Aquelas bolinhas de As plástico. bolinhas de plástico, os meninos me dão, sabe quanto? 100 metros de cada vez. Estoura tudo. Aí vai cortando os Sabe pedacinhos. quanto já inteirou? Ah. Então, um ristinho aí. 500 metros. Nossa. O que mais a senhora gosta? Fazer verso. Fala mais um verso pra nós. Aqui, a senhora faz verso desde que época? Desde que época que a senhora faz verso? Desde o tempo de colégio. Qual foi o primeiro verso que a senhora fez? Aquele que a professora... Primeiro dia de escola. Qual é? O primeiro dia de escola. Que a professora, a senhora tinha que se apresentar lá na frente. A gente tinha uma aula, chamava aula de português. De polidez. E lá cada uma tinha que ir lá na frente recitar, falar alguma coisa, né? Quando chegou a minha vez, aí eu falei. Eu fui incumbida de verso fazer. É coisa difícil, pois como há de ser? Enfim, consegui, depois de pensar, formar essa quadra que vai lhe agradar. Sou mimosa florzinha que enfeita o altar da Virgem Maria de encanto sem par. Disse a verdade e ganhei muita palma. Voltou correndo para a carteira. E com quem a senhora aprendeu a fazer versos? Aprendi sozinha mesmo, quis contar de 100 a 1. Aqui, na época da senhora, a senhora tinha muito livro? A dona Santinha era diretora? A senhora tinha muitos livros? Tinha, mas eu ainda não sabia ler, mas tinha uma poesia, As Duas Rosas, e eu mostrava direitinho. Eram duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, né? Mas duas, eu me lembro mais das... É no Inário que tem. É no caderno, no Inário, né? A senhora sabia de ver a dona Santinha mexer com os livros, sabia de cor, né? E agora, qual que foi o poema que a senhora fez do tempo de criança? O quê? Aquele que a senhora fez, o poema aqui do tempo de criança. Fala para ele. Há tempos atrás, o povo dizia que a cor amarela era desespero, era azar. E que a cor azul era bonança. Eu, sentada no meu canto, fui lembrar o meu tempo de criança. Eu jogava bola, eu pulava maré, pulava corda, brincava de boca de forno, de pique, de boneio, de peteca. E quando eu cansava, eu pegava a minha boneca. Eu tenho... Continua. Okay. Eu tenho um boneco que tem 93 anos. Uma coisa no corpo. Pode. Eu tenho um boneco. Eu tenho um boneco, 93 anos. A senhora lembra quem te deu? Eu muito chorei. Ó, quando eu ganhei. Mas a minha avó me disse, Geni,
não precisa chorar, fica sossegada, que eu farei a festa do batizado. Certo dia, eu cheguei na sala, eu vi a mesa repleta de crianças, de adultos, todos assentados, esperando a hora do batizado. Lá chegou diversos salgados, muito doce de leite cortado e, para completar, 2 frangos assados. A bebida naquela época era de cor, porque não existia cerveja, era licor. A minha avó me disse: Geni, arruma os compadres, porque sua titia Sinhá será o padre. Aí eu, mais depressa, lá do cantinho, gritei lá do cantinho: eu quero a dona Mariquita que sou Quinzinho. Dona Mariquita que sou Quinzinho. Sou Quinzinho era o diretor do grupo aí, cujo nome dele é aqui da biblioteca, Joaquim Pinto Lara. Todos admirados, bateram da palma, que achavam que eu fosse escolher uma menina como eu, né? Mas não, eu fui logo no diretor da escola, que ele era muito amigo lá do meu aluno, né? Esses meus compadres me deram muito prazer, pois por causa de um boneco, me chamaram de comadre até morrer. Foi mesmo. Foi? É, eu já era moça feita, já era comadre, tudo por conta do boneco. Então o boneco teve uma ligação forte. E naquele tempo tinha muitos casos de assombração. A senhora lembra? Até saiu no jornal que a Pavuna era assombrada. Por quê? Nunca vi nada na Pavuna. Por que tinha fama de assombração? Com a morte do Zé Gabé, dos 7 filhos, né? Madinhanhá, ele deu num brigueiro os meninos, matou tudo. A senhora não tinha medo? A senhora não tinha medo? Não tinha medo. A senhora morou nessa casa, né? Morei. Na mesma casa? Nunca vi nada. Nem escutou nada? Não. Teve um dia que eu, quando gostava de fazer biscoito no forno grande, mandava arrumar a lenha de véspera, né? E aí, quando foi de noite, foi aquela barulhada, né? A minha empregada era Elzi Muranga. Ela levou o susto e disse assim: Sageni, ao Zé Gabé. Falei: o que ele vem fazer aqui? Eu não conhecia, nem minha mãe, quase que não conhecia ele. Como é que eu vou ter medo? Ah, dona Geni, aí quando vi caiu uma bananeira. Ah, dona Geni, está caindo uma bananeira. Falei: eu não mandei você tirar o gancho de biscoito da mão do Geraldo, que ele estava fincando nas bananeiras. Foi, a senhora falou comigo. Eu falei: pois é, a bananeira caiu, com o sol e o serena caiu. Aí ela falou: ah, dona Geni, eu larguei a porta da cozinha aberta. Falei: então você vai fechar, que eu não vou levantar da máquina só para fechar a porta não, porque eu estava cozinhando. Qualquer coisa, ele chegava, era de madrugada, mas toda quarta-feira ele tinha de ir embora para o Rio, só voltava no domingo, porque ele era motorista, né? Do caminhão que ia para o Rio de Janeiro, Vicente né? Mendes, ele era primo do Vicente Mendes e foi para a companhia do Vicente com 14 anos. Quantos anos no caminhão? 25 anos. E como que eram as festas naqueles tempos? As festas? Festa? Como que era? Festa de agosto aqui era animada, né? Às vezes era 8 dias de festa, em agosto. Quando acabava o baile, eu corrida, tirava o sapato para mostrar a sola do pé uma para outra. Tá cheio de murmúrio. A senhora dançava muito? Eu? É. Dançava. Com quem a senhora gostava de dançar? Ai, meu avô, naquele tempo todo baile tinha que ter a quadrilha. Meu avô que marcava a quadrilha.
E ele, às vezes, já está deitado e Geni, eu tremia de medo, né? Geni, falei, ah, meu Deus, o que será? Aí eu levantava, o senhor, vai arrumar para nós ir para o baile. Qual que é a mensagem que a senhora deixa para a juventude de hoje? Como diz o ditado, né? Cada um faz o que gosta, né? Ô, dona Geni, eu agradeço muito a senhora por ter me recebido aqui na casa da senhora, viu? Ter contado um pouco da história da senhora. Você desculpa, porque estou no surdo. Não, não se preocupa, não se preocupa. Gostei demais, a senhora tem a mente muito boa. Eu quero chegar na mesma idade da senhora, se possível até mais, né? Se Deus quiser que a senhora ainda vai viver muito ainda para contar muita história e fazer muito verso ainda. A senhora tem muitos poemas, né, Ilha? Então tem aqui. Para a vida eu mal surgia, quando a visão me falou. Quem és? Eu sou alegria, e passou. Depois no mundo risonho, caminha alguém me perguntou. Teu nome, quem és? Eu sou o sonho, e passou. Sentada à beira da praia, ouvi a voz de um trovador. Teu nome, quem és? Eu sou o amor, e passou. Mas não fiquei na orfandade, alguém de mim se apiedou. Como te chamas? A saudade, e ficou.